Oi pessoal, eu gostaria então de fazer esse primeiro vídeo hoje. Começando pela própria palavra ciência. Na origem, na etimologia da palavra ciência, ela significa conhecimento. Porém, nos primeiros usos dessa palavra em latim, scientia, quando significa conhecimento, ela abrange muito mais conhecimentos do que a forma de conhecimento que atualmente nós denominamos ciência. Hoje nós denominamos ciência especificamente o conhecimento produzido pelos cientistas, pelas comunidades científicas, utilizando o método científico. E essa forma toda de conhecimento, ela surgiu a partir do século XVI. Os conhecimentos anteriores não tinham essa exigência do que hoje nós chamamos de método científico. Então, antes do século XVI, nós podemos dizer que haviam várias formas de conhecimento em diferentes lugares do mundo, em diferentes civilizações, em diferentes épocas também, antes e depois da escrita. Nós tínhamos as tradições orais dos povos, de diferentes povos e civilizações, os livros antigos da humanidade, né, os livros sagrados e não sagrados. Nós tínhamos também, no caso da Grécia, do Império Romano, do período medieval, nós tínhamos a figura do filósofo, né, da filosofia, como uma forma de conhecimento também. E a teologia também surgiu no período medieval. Então, eram diversificadas as formas de conhecimento que existiam, né? E a partir do século XVI, o que passou a predominar como conhecimento a ser mais globalizado foi o que nós denominamos atualmente de ciência moderna. Por que essa ideia de ciência moderna ela foi criada, divulgada e globalizada no século XVI? Surgiram, então, várias mudanças, várias transformações e também, uma coisa muito importante, foram as grandes navegações. Porque as grandes navegações, elas estimularam o desenvolvimento da ciência moderna, porque os grandes navegadores, por exemplo, precisavam de conhecimento confiável a respeito dos astros, das estrelas, para poderem navegar com seus navios em diversas direções, né? E já entrava aí o debate, o próprio debate se a Terra era redonda, se o navio ia cair num abismo, né? Então era um debate científico que estava presente no processo das grandes navegações. Na sequência nós tivemos a Revolução Industrial e nós tivemos também a criação de novos materiais, de novas máquinas, de novas fontes de energia. E tudo isso com o sistema do desenvolvimento do capitalismo, do mercantilismo, logo depois do capitalismo. Então, o que aconteceu a partir do século XVI foram vários fatores que foram fortalecendo a ciência, foi gerando a necessidade de uma forma de conhecimento científica e também foi globalizando pelos próprios acontecimentos da época, foi globalizando porque as grandes navegações elas conectaram vários continentes, né? Agora, a gente não pode dizer que a partir do século XVI houve nós não podemos dizer que essa mudança ocorreu do dia para a noite, que todas as formas de conhecimento anteriores deixaram de existir e a ciência moderna passou a ser a única existente. Isso não aconteceu. Essa mudança foi bem gradativa, a ciência moderna foi conquistando um espaço muito lento, gradual na sociedade, né? E atualmente ocupa um espaço muito importante. As demais formas de conhecimento continuam existindo e nós acreditamos que é muito importante que todas as formas de conhecimento estejam presentes, né? E que sejam valorizadas na sociedade, e cada uma tem o seu lugar, tem a sua importância. A própria ciência moderna também tem o seu lugar e a sua importância. E se nós não podemos dizer que houve essa mudança abrupta e radical de um dia para a noite, em que começou a ciência moderna a ser predominante, nós também não podemos dizer que
não existia alguma coisa já da ciência moderna lá em tempos anteriores. Então, por exemplo, se nós considerarmos os filósofos pré-socráticos, há mais, praticamente 2000 anos, aproximadamente, os pré-socráticos, eles tiveram temporalidades diversas, porque eram muitos filósofos, né? Mas se o Tales, lá do século VI a.C., ele estava já dando origem a um saber que tem elementos que estão presentes aqui na ciência moderna. Então, nós podemos dizer assim, a sementinha da ciência moderna já estava presente lá nos pré-socráticos há 2000 anos atrás, mas lá não era predominante. Então, aquela ideia plantada lá, ela demorou séculos e séculos e séculos, para se desenvolver. E somente aqui houve o terreno fértil para que aquela ideia se desenvolvesse. E que ideia que era, pessoal? É a ideia de conhecer os fenômenos naturais olhando para os próprios fenômenos naturais, né? Existe uma metáfora muito importante aqui na ciência moderna, que é a ideia do relógio, né? De entender o universo, o corpo, os fenômenos naturais como se fosse uma máquina que você abre e você quer entender as pecinhas do funcionamento, sem se importar quem criou o relógio, quem fez o relógio, por que ele foi criado, ou essa máquina, né? Por que ela foi criada, quem criou... Não, a função do cientista é entender o funcionamento, a forma, como que essas coisas estão conectadas, como que essa engrenagem funciona, né? Então, essa ideia já tinha uma sementinha lá nos pré-socráticos, né? E ela conseguiu se desenvolver plenamente, né? A partir do século XVI. A partir desse momento que nós chamamos de Revolução Científica, ocorreu vários desdobramentos na produção de conhecimento na sociedade, na recepção desse conhecimento, na mudança das autoridades que detêm o conhecimento. E hoje a ciência, que nós chamamos de ciência moderna, tem um papel muito importante, né? E várias consequências também, né? Então é sobre esse tema que eu gostaria de fazer esses pequenos vídeos com vocês de revisão e de retomada e de reforço, ok?